Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Estamos estreando em um novo endereço no Cadima Shopping com uma convidada especial, Jéssica Castro, fotógrafa, e estamos comemorando o Dia Mundial da Fotografia. Jéssica, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço pelo convite, de ter vindo no podcast. É uma honra para mim estar aqui. Como que iniciou essa sua paixão pela fotografia? Conta pra gente. Então, por incrível que pareça, uma grande coincidência, Foi tudo, a minha paixão pela fotografia começou exatamente neste local, no Cadima Shopping, por uma incrível coincidência. Tudo começou quando eu comecei a trabalhar numa loja de acessórios aqui, e uma das tarefas que eram dadas pra gente era para tirar a foto das peças para os clientes e tal. E aí começou a minha paixão por isso. E aí eu procurei para fazer um curso, mas na época, infelizmente, eu não tinha ainda uma câmera para poder estar efetuando o curso. Mas aí eu comecei a tirar fotos de celulares. Tudo que eu via, eu fotografava pelo celular. Se eu via uma rosa, eu fotografava, o céu, tudo pelo celular eu fotografava. E aí, em 2021, eu fui presenteada por uma pessoa muito especial na minha vida, com uma câmera. E foi aí que esse meu sonho reacendeu novamente. Aí eu tive a oportunidade, fiz o curso e tô aí nessa jornada, graças a Deus. Estou amando, eu amo o que eu faço. E quanto tempo que você fotografa profissionalmente? Profissionalmente tem 2 anos. 2 anos que eu tô nessa área já formada, fotografando aí já eventos, 2 anos já. Ai, que bacana. E tem alguma outra área que você se identifica além da fotografia? Então, hoje atualmente é uma pergunta difícil de eu até responder, porque eu amo muito, tudo que eu fotografo eu amo. Mas assim, a natureza acaba me chamando um pouco mais atenção. Mas assim, no momento eu amo fotografar todas as áreas, mas a natureza em si eu acho que tem algo assim a mais, eu não sei explicar, é uma conexão um pouco além. Eu amo fotografar a natureza. Inclusive, você até ama muito as minhas fotos de natureza, que você já comentou muito comigo sobre isso. Eu amo muito essa área de natureza. Mas, no momento, assim, eu me identifico com tudo. E como foi a sua primeira experiência com uma câmera profissional? Foi, assim, bem emocionante, A primeira vez que eu peguei a câmera foi bem legal. E eu não sabia mexer em nada de câmera. Quando eu ganhei ela, eu não sabia mexer em nada, em câmera fotográfica, nada. Só sabia onde apertava o botão para clicar para tirar foto. Fora disso, nada. Mas foi bem emocionante esse contato que eu tive, E a minha primeira fotografia foi de um campo de futebol, que eu liguei a câmera só para testar, para ver se estava funcionando tudo direitinho. Não sabia fazer nada. Foi até no campo de futebol em Cantagalo. Eu lembro direitinho desse dia. Tava bem ensolarado o dia. Eu tirei foto de lá, desse campo. Mas foi muito emocionante, assim. Eu não tenho palavras para explicar. Quando eu peguei aquela câmera e tirei aquela foto, mesmo não sabendo de nada, para mim foi muito bacana essa experiência. A primeira é que fica, Sempre é verdade. É que fica. E você já cometeu alguma gafe, assim, na hora de fotografar? Já. A sorte, entre aspas, que eu ainda não era profissional, Eu fui até com meu esposo na casa dos familiares dele e queria já treinar a câmera. Eu falei assim, vou começar a mexer na câmera, Porque a câmera você tem que mexer. Para você saber aprender é só na prática, não tem jeito. É igual você dirigir, um carro. Você faz a aula na autoescola, mas a prática mesmo que você consegue tudo ali. Aí nós fomos, até lá e eu quis muito fotografar aquela família. Só que todo mundo arrumadinho, todo mundo lindo. Só que na hora que eu fui bater o cartão de memória. Cadê o cartão de memória? Nossa. A câmera estava sem um cartão de memória. Gente. Então, assim, ainda bem que não foi algo assim de ensaio. Foi algo que eu realmente queria treinar. Eu levei só por hobby mesmo naquele dia. Então, naquele momento eu falei assim, eu lembro que eu vi direitinho uma palestra naquela semana de um fotógrafo. E ele falou claramente que, no caso, um equipamento, ele não faz o fotógrafo completo, No caso, assim, é o olhar,
Não é somente um equipamento que transforma um fotógrafo, é o olhar. Porque às vezes a pessoa tem vários equipamentos, tem softbox, tem LED, tem várias câmeras, mas às vezes não tem aquele olhar. É o olhar que conta muito. Claro que a experiência também conta, você saber mexer no equipamento. Mas o olhar é tudo. Naquele momento, eu peguei o meu celular e falei assim, se eu sou uma fotógrafa, eu vou tirar uma foto boa pelo celular também. E tirei a foto. Naquela semana, eu postei a foto, tava com o Instagram, assim, só de fotos de celular. Aí ela postou e me marcou, essa pessoa que eu tirei a foto. E na mesma semana, uma pessoa quis que eu fotografasse um casamento por essa foto feita do celular. Uau! Então, assim, naquele momento, eu falei assim, eu sou capaz. Então, assim, e também me serviu como alerta. A partir daquele dia, eu nunca mais esqueci nenhum cartão de memória. Sempre vigio bateria, vigio tudo. E eu nem era profissional na época. Hoje eu já sou, já tenho todo esse cuidado. Então, assim, é até uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que estão até iniciando na fotografia. Não é somente o equipamento que faz o fotógrafo, e sim o olhar dele. Então, assim, isso foi uma experiência que eu levei para a vida e sempre ficar atenta com tudo antes de fotografar agora também. Pois é. E falando em experiência, eu amei a foto que você fez minha ali, né, nos bastidores. Gente, ficou maravilhosa. Ela fez na câmera do celular. Eu fiquei assim, nossa, incrível. Porque eu mesma tirando minha foto não fica tão incrível. Aí eu vi que, nossa, como você é fotógrafa, tem experiência. Ficou maravilhoso, maravilhosa foto. E você acha que um dia a câmera do celular pode substituir uma máquina fotográfica? Então, a experiência que eu tenho hoje, eu acho que não. Os celulares, muitos celulares entregam excelentes fotos. Um exemplo, o iPhone. O iPhone, esses da Xiaomi também, eles entregam excelentes fotos. Mas eu acho que nenhum celular ainda vai superar a tecnologia de uma câmera. Porque, além de toda a questão técnica, né, eu acho que não supera. A não ser que futuramente inventem algo assim, super, né? Mas atualmente eu acho que nenhum celular pode substituir uma câmera fotográfica. Você vê que de antigamente, né, da primeira foto que foi feita, quando foi descoberta a fotografia, até hoje, mesmo com a alta tecnologia, nenhum celular substitui uma câmera fotográfica. Pelo contrário, as câmeras fotográficas estão ficando cada vez mais avançadas e suprindo cada vez mais. Ah, que bacana. E qual seria o seu conselho que você daria para alguém que deseja, assim como você, viver da fotografia? Então, o conselho que eu dou, comece com o que você tem nas mãos. Se o que você tem hoje é um celular, não é uma câmera, vá adiante, comece com o que você tem. Use o seu olhar fotográfico. E, assim, isso eu digo para qualquer profissão que você queira seguir, né? Comece com o que você tem e de degrau em degrau você vai chegar lá e não desista. É o conselho que eu dou para quem está começando. E a fotografia é considerada arte. Por qual motivo? Porque ela é um fator muito importante na nossa sociedade. Ela não é somente assim para registrar ou eternizar. Ela acompanha, né? Ela descreve, na verdade, a história, a evolução, o crescimento, a conquista, tanto de uma sociedade quanto nossas mesmas. A gente pega uma foto nossa pequenininha, a gente vê o quanto que a gente evoluiu, né? As nossas conquistas, uma formatura de colégio, uma faculdade. Então, a fotografia é uma arte por isso, porque ela registra várias partes da sociedade, né? Várias etapas, né? Tanto de uma conquista, tanto de uma derrota, tanto de uma guerra, uma Copa do Mundo. Então, a fotografia ela é uma arte. E, inclusive, ela custou a ser classificada como uma arte. Porque o pessoal, na época, achava que era fácil fazer uma fotografia. Nossa, Que era só clicar o botão e pronto. Mas aí começaram a analisar e ver que realmente a fotografia é algo importante na nossa sociedade. É algo, assim, uma das coisas primordiais. Então, ela foi considerada como a 8ª arte aí, né? E entre outras aí maravilhosas que temos aí. Achei interessante essa comemoração, né, que tem do Dia Mundial da Fotografia. E o que ela representa para você, assim, a fotografia na sua vida profissional e pessoal?
Profissional. Eu, assim, amo eternizar momentos, né? Assim, eu amo demais, assim, de um nascimento. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, meu maior sonho é fotografar um parto. Se tiver alguma gestante aí que já está prestes a ganhar aí, Olha, aí, já aproveita. uma coisa que eu não fotografei é um parto e é o meu maior sonho. Mas, assim, voltando à pergunta, eu amo eternizar momentos, fazer memórias. E isso me traz muita alegria. Eu amo, assim, quer fazer minha alegria eu chegar numa casa e você me dá um álbum de fotos para ver. Eu amo, eu fico apaixonada em ver a evolução, em ver os momentos, né, daquela família, ou a história do local, da onde é. E, pessoalmente, assim, para mim é uma terapia. Nossa, é bom fazer o que a gente gosta, né? É assim, se eu tiver triste, se eu tiver feliz, tudo, se eu tiver com a minha câmera na mão, eu não quero guerra com ninguém, como dizem, né? Então, assim, para mim uma terapia. Eu pego a câmera, eu viajo, assim, fico em outro mundo, assim, aquilo me traz paz, entendeu? Me traz paz e eu amo transmitir amor nas fotos que eu faço. E eu tento, assim, transmitir elas da forma mais natural possível, né? Para mostrar para a pessoa aquele momento ali, em todas as fotos. Eu sempre gosto de fazer um videozinho também, para a pessoa sempre guardar e eternizar aquilo. E graças a Deus eu tô aí crescendo, o pessoal tá amando o meu trabalho, graças a Deus. E hoje eu tô aqui com você, né? Mais uma conquista também. Maravilha! E eu também, tô muito feliz, né? E quando eu faço meu podcast, que eu saio daqui, me sinto renovada. Porque cada entrevistado que eu trago aqui é uma experiência nova. Todo mundo Sim. fala sobre alguma coisa diferente, que foi a ideia, né? Do Todos Podem Podcast. E eu saio daqui renovada, é maravilhoso mesmo. E o que você gosta de fotografar, assim, além de paisagem, foto de casamento, criança, essas coisas? Tem mais alguma coisa além que você já fotografou? Então, uma coisa que eu fotografei, assim, diferente, que eu não sou muito de fotografar, tem até no meu Insta, mas não sou muito, alimentos. Eu até gosto de alimentos, fotografar alimentos. Acho bem interessante. Porque, assim, tudo que ele é bem colocado, você tem vontade de degustar. Se um alimento não for bem fotografado ou bem posicionado, você não tem aquela vontade de degustar. É igual você olha uma vitrine, né? Você vai sempre pelo olhar, né? Pelo que te chama no olhar. Então, eu gosto também dessa área de alimentos também. E você falando de casamentos... No início, assim que eu comecei a fotografar, foi muito engraçado, que só aparecia casamento pra mim. Falei, você é a santa casamenteira daqui a pouco, porque só aparecia casamento pra mim, era só casamento que aparecia pra fotografar. Aí eu lembro que até uma menina que fez o curso comigo falou, Jéssica, a área pra você fazer vai ser casamento. Porque eu nunca vi aparecer tanto casamento pra você. Então, assim, são experiências assim, bem bacanas que apareceram pra mim. E depois foram aparecendo outras áreas, mas diferente, além de paisagem, foi alimentos também, que eu gosto muito. E alguém se aproveita, assim, por exemplo, que você é fotógrafa, aí fica te chamando, fotografa aqui, não sei o quê, assim, grátis, né? Pra poder abusar um pouquinho. Tem essa situação? Isso sempre acontece, né? Falei, é uma dúvida que eu tenho, sempre. que já teve fotógrafo que já reclamou isso comigo, de falar uma situação assim. Falei, vou perguntar isso. Sempre. Você quer ver, você tá num evento fotografando, a pessoa fala assim, você é fotógrafo do evento? Sou. Você não tira uma fotinha minha, não? Aí, claro, você se prontifica e tira a foto. A pessoa quer fazer um book com você ali no momento, né? Então. Ela quer, em vez de fazer uma foto, ela quer fazer um book. Mas isso acontece, geralmente acontece, as pessoas às vezes gostam realmente, né, de tirar uma foto com um profissional e tal. Eu também entendo também, mas isso acontece bastante. Não é pouco, não, é bastante. Imagino que, assim, eu viajava bastante. Agora eu dei uma paradinha por conta dos meus trabalhos e estudos. Mas, assim, quando eu ia viajar, eu não sendo fotógrafa, claro, mas sempre tinha alguém que pedia, tira uma foto minha. Aí, abusava até. Tira. Tinha vezes que eu tinha que sair de perto das pessoas. Que Porque às vezes você tá ali no seu lazer, né? Isso. A pessoa vai e tira uma foto minha. Uhum. E, assim, foi muito engraçado esses dias, eu no ponto de ônibus.
Veio uma moça, eu não conhecia a moça, a moça falou assim, você é aquela fotógrafa, né, a Jéssica Castro, pra você ver como é que as pessoas conhecem. Ah, vamos marcar um dia pra você tirar umas fotos minhas, assim, do nada. Ela falou, e eu não conhecia. Eu falei, vamos sim marcar um ensaio. Ela, não, mas eu só queria tirar uma foto só pra botar no meu perfil do WhatsApp. Assim, foi uma situação, assim, que eu fiquei sem reação, né? Mas eu falei, não, vamos sim, eu marco e tal, né? E é daí que, às vezes, você fideliza o seu cliente. Isso. Às vezes você tira uma foto, a pessoa gostou, a pessoa fecha um book com você. Exatamente. Né? Então, assim, além da pessoa ser um bom profissional, o bom atendimento também é tudo. Você ter carisma, simpatia. Eu acho que isso também ajuda a fidelizar os clientes. Porque tem muitos profissionais, isso não são só fotógrafos, isso são em todas as áreas. Que às vezes são excelentes profissionais, mas às vezes a questão da carisma e atendimento acaba faltando um pouco. Então, isso... Quando você tem um profissional que ele é mais carismático, mais simpático, você se sente mais à vontade com ele. Exatamente. Num ensaio, ou às vezes até também num comércio, em qualquer local. Sempre que você é bem recebido, bem atendido, você tem aquela carisma, você se sente mais à vontade. E isso, assim, é uma consequência de fotos, assim, maravilhosas, né? Porque você se solta mais. Então, quando a pessoa é mais travada, o profissional mais travado, automaticamente o cliente também fica mais travado. E essa questão da iluminação influencia muito? Por exemplo, você tirar foto... Ah, tá um pouco escuro, ou um lugar claro demais. De repente, ao ar livre e tudo mais. Muito. A iluminação, ela interfere muito. Na verdade, a fotografia né? É iluminação, né? É escrever com luz, né? Então, a iluminação, ela afeta bem. Eu costumo falar, assim, que a iluminação é tudo numa fotografia. Então, ter bastante iluminação é o essencial para ser uma boa fotografia. Claro que existem programas de edições. Se a foto sair um pouco escura, você pode alterar. Mas a iluminação, ela é ideal, porque fica algo mais natural. Então, assim, eu amo fotografar durante o dia e principalmente em tempos nublados. Eu amo fotografar em tempos nublados. Porque o sol, ele dá uma marcação muito grande no rosto da pessoa, né? A pessoa, às vezes, fica igual um panda, aquelas marcas, assim, né? De sim. sol. As nuvens, não. Quando tá nublado, as nuvens, elas formam tipo um difusor. Então, a luz fica mais natural. Então, eu gosto mais de fotografar em dias nublados. Claro que se a pessoa me chamar e tiver um sol de rachar, a gente sempre dá um jeito. Sempre tem uma saída, uma solução. Mas a iluminação, ela é tudo. Ela traz uma essência pra foto. Ah, que bacana. Se você quiser falar um pouquinho sobre como funcionam os seus books e tudo mais, pode ficar à vontade. Assim, seus pacotes de fotos. Então, o pacote, assim, de foto é geralmente mais, assim... Depende muito do evento, do local também, porque eu já fotografei em Monerá, em Cordeiro, Cantagalo. Então, assim, depende muito também da distância, do evento. Isso tudo inclui, né, a parte. Mas, geralmente, assim, o meu bom, assim, que eu ofereço pro cliente é que ele tem todas as fotos. Ele não perde nenhuma foto. Tem uma quantidade de fotos reveladas e todas as outras, né? Além de eu passar em link, também eu envio para o cliente pelo pendrive, porque ele não perde as fotos. Porque mesmo as fotos reveladas, às vezes pode acontecer um acidente, né? Tipo, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Às vezes, futuramente, a pessoa guardar num local, assim, muito úmido e mofar uma foto futuramente. Então, assim, ela tem um pendrive ali de resguardo, né? Que se acontecer alguma coisa, ela pode revelar aquela foto. Então, esse é o meu diferencial. Você não precisa escolher quantidade de fotos. Você tem todas as fotos. Então, isso tem atraído bastante cliente nessa questão, assim, de... Meu último trabalho entregue foi até em Monerá, acho que até você viu, né? Ai, de você aniversário postou lá. de 15 anos. A cliente amou. Até botei o feedback lá no meu Insta. E isso me traz um resultado bem bacana, assim, de ver, assim, a emoção dos clientes, de ver que eles gostaram, sabe? Já teve cliente que recebeu fotos minhas que se emocionaram, choraram, assim. Aquilo pra mim foi gratificante. Foi até o meu primeiro aniversário de 15 anos que eu fotografei essa questão que a cliente se emocionou. E, assim, eu chorei junto, porque eu não imaginava aquele tipo de reação, né? E foi um momento, assim, especial na vida da filha dela e que ela ficou bastante emocionada. E esse já foi o segundo ou terceiro
de 15 anos que eu fotografei, esse último que eu entreguei de Monerá. Então, assim, o pessoal gosta bastante do pacote por causa disso, desse pacote de ter todas as fotos. É um diferencial bem bacana. E além também do bom atendimento, que eu sempre priorizo muito isso. Bom atendimento é tudo, porque o cliente sempre volta. Às vezes ele vai para fazer um orçamento, mas se ele foi bem atendido, ele vai voltar. E é certo, ele volta. E como que você tem aquele jogo de cintura para lidar quando o cliente é arrogante? Sempre tem aquele cliente assim, que fala assim que chora preço, que sempre reclama, né? Como que você lida com essa situação, assim? Então, a gente tem que ter um jogo meio de cintura, né? Para não ficar nem ruim pra gente e nem ruim pro cliente. Porque também você não pode botar muito preço lá embaixo, né? Porque senão você perde, né? E que a gente sabe, até os fotógrafos que estão me assistindo, a gente sabe que é um investimento grande, não é um investimento pequeno, né? Pra gente entregar aquele resultado pro cliente, né? Bem feito, direitinho. Então, assim, a gente tenta negociar de uma forma mais possível. De repente, parcelar, né? De repente, mostrar todos os benefícios que ele vai ter antes do preço final. Eu sempre procuro fazer isso. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, qual é o preço do seu pacote? Ao invés de você responder o preço do seu pacote, né? Você já vai abordando, seja bem-vindo, obrigado por ter me procurado. E você já começa a falar os seus benefícios. Depois, no final, que você fala o valor. Quando ele vê aquele monte de benefício, automaticamente ele já fecha com você. Então, assim, eu aprendi muito isso, né? Principalmente trabalhando em comércio. Primeiro você mostra o benefício, depois o valor total e final. Que aí é certeiro, não tem erro. Não tem erro. Eu quero parabenizar todos os fotógrafos, né? Nesse dia 19, que é o dia da fotografia. E como que você se sente? Você comemora, assim, no sentido de fazer alguma coisa, algum evento especial? Como que é? Sempre no dia da fotografia. Nesse dia da fotografia, eu geralmente sempre comemoro, assim, eu vou fotografar alguma coisa. Bacana. Né? Ou faço uma foto minha com a câmera, alguma coisa. Eu sempre faço isso, todos os anos. Ano passado eu fotografei até em Aperibé, na roça. Nossa, que legal. Eu fiz tipo uma montagenzinha, né? Que eu tava com a câmera fotografando assim a natureza. Inclusive foi até meu esposo que tirou essa foto, porque eu não conseguiria tirar sozinha, que eu tava segurando a câmera. Então, essa foto ficou linda, porque é o lugar da minha essência, que tem meus familiares, então ali representou tudo pra mim e ainda o dia da fotografia. Ou seja, a natureza, que eu amo fotografar a natureza, estava com o que eu amo, que é com a minha câmera, e minha família ali por perto, que é tudo. Eu sou muito família, eu amo família, assim. Então, assim, são as coisas que eu mais amo na vida. A família, né? Deus em primeiro lugar sempre. A família e a minha fotografia, eu amo. Sou apaixonada. Que bacana, isso é importante. E à noite, assim, como que é para fotografar? Vamos supor assim... algum evento que seja ao ar livre, só que à noite. Olha que pergunta difícil, gente. Está aqui para responder tudo. Para ela que sabe, não é difícil. Para mim, sim, que realmente eu tenho essa dúvida. Já tentaram me fotografar à noite, claro, não vou expor ninguém, mas já tentaram me fotografar à noite, não ficou bom. Eita. Porque assim, tinha luz lá do poste, tinha luz não sei aonde, aí não ficou legal. Uma confusão aí, de luz ali. Eu fiquei na dúvida, falei, será que todos os fotógrafos têm essa dificuldade ou depende muito, como que é? Fotografar à noite é um pouco mais, não é difícil, mas é um pouco mais detalhado, na verdade. Eu acho que essa seria a palavra certa. Porque você falou justamente luz de poste, né? Tem aquela luz amarela, né? Que é aquela luz antiga. Hoje tem a luz mais clara, né? Do poste. Mas geralmente você tem que primeiramente posicionar o seu cliente. Assim, para desfocar ele de todas essas luzes. E assim, primeiramente também tem um flash, né? Que é essencial. Se você não tiver o flash também... Tem agora os LEDs, né? Que são bem bacanas. Que você pode até fazer aquelas jogadas de fotos também meio rosto iluminado, que também fica bem bacana. Ou você pode posicionar também o LED em outras posições também. São, assim, no caso é detalhado. Difícil não é, mas é bem detalhado. Então, você tem que posicionar tudo ali certinho para a foto ficar ok. Eu já vi pessoas, assim, que começaram no ramo da fotografia... E depois acabaram desistindo.
Aí, assim, qual recado que você dá para essas pessoas que desistem não porque, desisti porque eu tô a fim de outra profissão. Não, que desistiu porque realmente se achou incapaz de exercer aquela profissão. Então, eu digo isso por experiência própria, assim, eu fico até emocionada de falar sobre isso. Não tem problema, pode chorar. Mas, desistir não é uma opção. Hoje, eu publiquei algo numa história falando sobre isso. Que o melhor caminho é o de não desistir. Então, assim, você hoje aí que tá vendo esse podcast maravilhoso, né? Não, eu falei, mas vou repetir de novo, não desista. Porque, às vezes, o momento que você pensa em desistir é o momento que você vai alavancar mais um degrau. Então, assim, mesmo que você ache, eu não tô tendo muitos clientes, não estão me procurando, meu Instagram não tá tendo muita interação, não tá tendo muita curtida, continue, porque a constância é o que move. Você persistir é o que move. Então, eu tenho certeza que se você persistir e estudar bastante, porque a fotografia você sempre tem que estar se atualizando, estudar bastante, dar o seu melhor e, inclusive, o mais importante, praticar. Mesmo que seja de um celular, se você não tiver uma câmera fotográfica. Hoje tem vários Instagrams de fotógrafos profissionais que ensinam, né, como fotografar pelo celular se a pessoa não tiver uma câmera. Hoje tem Instagrams profissionais assim. Então, assim, hoje eu falo que não tem hoje, assim, desculpa, né, pra pessoa falar, eu vou desistir, porque até pelo celular tem como você tirar fotos. Começa pelo celular, cria um Instagram só de fotos por celular. E aí você vai crescendo. Me tira uma foto minha aqui. Hoje vai ter um casamento, um batizado, você tira uma foto minha. E aí você vai indo, vai crescendo. E também, uma coisa também muito importante também, que eu sempre coloco muito na minha vida, eu acredito que você também coloque. É sempre Deus em primeiro lugar. Também, isso, exatamente. Tudo que você fizer, coloque Deus como prioridade, isso independente de religião. Uhum. Mas Deus como prioridade. E assim, você fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele. Deus vai honrar. Entendeu? Então, assim, eu nunca imaginaria que o lugar onde tudo começou, eu estaria aqui hoje com você nesse podcast. Nem eu imaginei ter um podcast. Né? E você estava até comentando comigo do Kadima também, né? Isso. Sobre... Que meu pai, ele sempre falou para as pessoas, assim que eu me mudei para a cidade, ele sempre falou para as pessoas que eu trabalhava no shopping. Só que, na verdade, eu moro perto do shopping, mas eu não trabalho no shopping. Agora sim, né, gente? Mas, enfim, eu acredito muito na lei da atração. De tanto ele falar, acabou acontecendo. Olha que bacana isso. E tudo assim, você vê, olha, e nós duas estamos aqui. Já Kadima. Olha que honra. Sendo que uma vez também eu entrei aqui... Eu olhava as lojas, as coisas, pensei assim, meu sonho é ter alguma coisa aqui, não sei, qualquer coisa. Acho que primeiro brota aquele sonho e depois que você vai ver exatamente o que você vai fazer. Sempre acontece isso, principalmente nesse caso, quando a gente avaliou o local primeiramente, para depois ter aquele sonho do que será ali, né? Nossa, mas foi muito bacana. E eu vim de um curso de oratória. Eu nunca me imaginei ter um podcast, mas aí como você falou, que a gente tem que colocar em prática, exercer aquilo que a gente aprendeu, que é o que você fez, né? O curso de fotografia e tudo mais. E quando a gente coloca em prática o que a gente aprende, a gente nunca esquece. Exatamente, né? Exatamente. E assim, eu tava até continuando, né? Sobre desistir. Quando eu fui para fazer o curso de fotografia, quando eu trabalhava aqui no Kadima e eu não tinha câmera, eu automaticamente fiz isso, desisti. Adormeci meu sonho. Falei assim, eu não vou conseguir, porque eu não tinha condições financeiras de comprar uma câmera. E foi aí que eu fiz. Eu comecei a fotografar pelo celular, mas na época acho que nem tinha Instagram ainda, ou eu não tinha Instagram. Era a época assim. Do Facebook ainda. Foi em 2016. Que eu sou da época do Orkut, gente. Eu sou velha, tá? Então, aí, por isso que eu tô perguntando. Bota pra duas, também sou dessa época. Então, assim, aí eu comecei a fotografar pelo celular. Postava tudo no Face, mas era mais coisas de natureza, assim, né? Rosas. A casa onde eu morava tinha uma rosa vermelha linda. Eu tenho até foto no meu Face até hoje. E toda vez que ela brotava, eu tirava foto dela.
Então, assim, eu ia tirando foto, até que em 2021 eu fui presenteada com uma câmera. E, assim, eu tenho certeza que isso foi uma resposta de Deus na minha vida, sabe? Porque tudo tem um propósito na nossa vida, mas tudo tem um momento e a hora certa para acontecer. Talvez antes, né? Você antes, de repente, se não tivesse o seu curso de oratória, não tivesse essa experiência toda que você tem hoje, talvez você não estaria no podcast. Que é tudo um caminho, um Tudo um processo caminho. para você chegar no topo, vamos dizer assim. Isso. E tem muito a seguir ainda, Tudo a é um caminhar para processo. chegar mais longe. E hoje você tá aí, uma excelente profissional, uma excelente obrigada. pessoa, um excelente ser humano. Né, gente? Essa mulher é maravilhosa. Ai, obrigada. Quem não Ela conhece, quer me que fazer conhecer. chorar, que eu fiz Quem ela não chorar conhece primeiro. tem que conhecer. Então, assim, é isso. É não desistir e sempre aquilo. Fazer com o que você tem. E, assim, não aceita críticas, não. Destrutivas, não. Construtivas, sim. Mas não aceita crítica, não. Porque, às vezes, quem te critica, fala mal, às vezes, quem quer estar no seu lugar. Eu aprendi muito isso na minha vida. E eu levo isso de lição, passo para vocês também. Não desistam, galera aí que desistiu. Vamos voltar aí que eu quero ver bastante fotógrafo ativo aí. Pois é, e como ela estava falando aqui de crítica, eu não sei se vocês conhecem o Leandro Carnal, todo mundo conhece, né? A maioria das pessoas. Ele tem uma palestra que ele diz sobre o julgamento, que assim, o julgamento é como se fosse um copo de veneno. Aí vou pegar aqui, para vocês olharem, aproveitar e olhar minha canequinha. É como se fosse um copo de veneno. E assim, ele é assim, não tá transparente, tá assim, exatamente assim. Então você não vê o que tem dentro. E esse copo de veneno, as pessoas te oferecem. Então ele só vai matar você se você tomar. Então é o julgamento. O julgamento é comparado como um veneno. Se alguém te oferecer um veneno, você vai tomar? Não vai. Não, de forma alguma. A partir do momento que você entende que o julgamento é como se fosse um veneno, que ele só te mata se você tomar, você não vai aceitar a crítica de qualquer pessoa. Principalmente se essa pessoa que te criticou, às vezes foi até uma crítica construtiva, mas se ela não tiver aonde você quer chegar, não compensa você ouvir essa pessoa. Exatamente. Uma coisa também que eu aprendi muito na vida também. Antes de você pensar em ouvir essa pessoa, antes de você querer tomar esse copo de veneno, né? Você vê exatamente com quem você está lidando, quais são os frutos que essa pessoa planta na vida dela. O que ela colhe, o que ela tá, assim... como ela é, né, assim, nela. Então, a partir daí, você começa a digerir se eu devo aceitar a opinião dessa pessoa ou não. E claro que também tem as críticas construtivas. Sim. Muitas me fizeram chegar até aqui, onde eu estou hoje. Exatamente. Então, assim, nenhum profissional é 100% perfeito. Todos erram, mas, assim, a gente tem que aprender com os erros, sempre, Sim. né? Igual a questão do cartão de memória. Você não vai errar de novo. Eu nunca mais na minha vida esqueci um cartão de memória. Fiquei traumatizada. Ainda bem que eu não era profissional, né? Ainda foi uma coisa de hobby no momento, só para tirar foto. Mas a gente sempre tem que aprender com os erros e sempre tentar, assim, evoluir. Eu errei aqui hoje, eu vou tentar acertar amanhã. E muitas pessoas que querem o nosso bem chegam pra gente e falam, Jéssica, você pode melhorar um pouquinho nisso aqui, ou um pouco nisso aqui. Então, assim, eu aceito, sabe? Eu tenho um coração bem aberto para essas críticas construtivas. Porque eu sei separar quem quer destruir e quem não quer. Quem quer te botar pra cima e quem não quer. Então, assim, e eu vou adiante, que até porque eu já ouvi sempre falar isso, meu professor também dizia, que foguete não dá ré. Verdade. Então, a gente tem que sempre, e fácil nunca vai ser. Meu professor também falava isso. Ele até brincava com a gente, falava assim, algum momento eu disse que seria fácil. Ele brincava com a gente na aula e falava isso. Fotografar não é fácil, não é só clicar um botão, né? Tem muito mais além de um botão ali. Porque muita gente acha que é fácil, né? Pois fala assim, você vai fotografar, você vai trabalhar demais o quê? Acha que é só pegar assim. Eu sou a prova viva que não. Porque olha só, na hora que a gente chegou aqui no podcast, como a gente chegou tinha um tempinho ainda, eu, muito abusada, falei assim, Jéssica, tira uma foto minha. Ali tem uma mesa maravilhosa, que a gente tá no estúdio novo, maravilhoso com Cadima, gente, adoro falar isso, porque é maravilhoso, nossas conquistas a gente tem que comemorar. Verdade. Aí ela fez a minha foto, e assim, ficou bem diferente do que a que eu fiz dela. Então, só de você olhar ali, até mostrei na equipe, né, eu falei assim, olha como que ficou a minha e olha como que ficou a dela, pra comparar, não que a minha ficou horrível, mas a dela
né? Outro patamar em questão por ela ter experiência. Então, isso faz toda a diferença mesmo. Não, e faz mesmo, porque assim, antes de eu fazer o curso, quando eu nem era fotógrafa, eu fico comparando as fotos que eu fazia com as fotos que eu faço hoje. Eu falo, gente, eu tinha um olhar totalmente diferente. E quando você se transforma num fotógrafo, o seu olhar se transforma. Você começa a enxergar coisas que antes você passava em frente todos os dias, você não percebia, agora você começa a perceber. Um exemplo, não sei se você sabe, você deve passar em frente, mas ali naquela praça em frente à matriz ali, tem uma mini estátua de um cão sentado ali. Ah, já vi. Quando eu tirei aquela foto daquele cão sentado, muitas pessoas me perguntaram, Jéssica, onde é essa estátua do cão sentado? Muita gente não sabia daquela estátua. É uma mini estátua, gente. Se vocês passarem ali agora, observem. Então, assim, eu tirei aquela foto e muita gente me perguntou no direct, Jéssica, onde é essa estátua? Eu não consegui ver. Tinha pessoa que eu fui lá e filmei na praça e mandei, né, no privado pra pessoa ver onde era. Então, assim, coisas que do seu cotidiano que você não repara, você começa a reparar e você enxerga com outro olhar. Isso é muito engraçado, porque não tem como explicar. O seu olhar muda totalmente. Eu vi essa foto no seu Instagram. Na hora eu também pensei, mas aí depois eu acho que eu já cheguei a ver assim ali perto da praça. Mas eu não achei que era a mesma. Porque ficou muito perfeito. Eu achei, gente, onde ela foi? Ficou muito diferente. Não. Assim, você olha assim. É ela mesmo, porque em vez de eu tirar ela toda, né, de baixo pra cima, eu foquei só no concentrado. Caramba. Aí o pessoal perguntou, nossa, eu nunca reparei. Então, você vê, a gente no cotidiano, a gente fica tão na correria, tão assim, atarefado, que a gente não repara. Os mínimos detalhes, às vezes a gente não repara. Então, o fotógrafo acaba procurando, eu procuro detalhe em tudo. Às vezes eu vou da rodoviária até no serviço a pé, ou às vezes eu vou pegar o ônibus, eu começo a olhar as plantas, as árvores, fico assim, o que eu não tirei foto? O que eu tenho que tirar foto? Aí a gente começa a observar. É muito engraçado. Não tem como explicar, de verdade. E as fotos de paisagem dela também ficam maravilhosas. Que assim, uma vez eu vi no seu Instagram, tinha uma foto de um local, você ainda colocou uma caixinha de perguntas se era em Nova Friburgo, ou se era em Cachoeira de Macacu. Aí você colocou lá o local para as pessoas adivinharem onde era. Eu não sabia definir onde era, porque assim ficou muito perfeito. Eu acho que ela foi em Cantagalo. Era uma foto de um pôr do sol? Isso. Então, foi em Cantagalo. Foi em Cantagalo aquela foto. Eu lembro direitinho. E detalhe, aquela foto é antiga. Ela foi feita quando eu não tinha câmera ainda. Caramba, feita no celular? Ela foi feita no meu celular. Gente, eu não tinha câmera. Aquela foto é muito... Aquela foto, pra ser sincera, deve ter uns... Eu tenho 2 de profissional. Deve ter uns 5 anos aquela foto. Só que eu acho ela tão linda que até hoje eu guardo na minha galeria. Uma foto atual que eu tirei, que você também gostou muito e comentou, foi da borboleta. De 2 borboletas. Ah, eu achei perfeita aquela foto, me encantou. Sabe, a foto, ela passa uma emoção, como a gente tava falando sobre a foto ser arte, você explicou pra gente como que era e tudo mais. E eu acho que a foto, ela passa aquela emoção, porque sabe quando você olha aquela foto que tá perfeita, aí você sente aquele contato com a natureza? É a mesma forma se você estivesse ali realmente na natureza juntamente com aquelas borboletas, porque é maravilhoso aquela sensação. Essa foto da borboleta foi muito engraçada, porque eu tava indo trabalhar. Aí eu passei assim, olhei pro chão assim, falei, gente, tem uma borboleta ali. Eu até achei que a borboleta não estava viva, mas estavam vivos. Nossa. Aí eu peguei e falei assim, naquele dia eu estava com a câmera. Aí eu falei assim, vou tirar a foto da câmera. Peguei, agachei a câmera assim, quase me arrastei no chão, porque fotógrafo faz uns milagres, quase deita no chão. Meu pai até fala, você tem que carregar uma esteira com você. Porque tem fotos assim que às vezes a gente ajoelha ou deita para às vezes a gente pegar aquele foco que a gente quer. Porque eu sou assim, enquanto eu não pego foco do jeito que eu quero, não sossego. Aí eu lembro que eu agachei assim, ajoelhei em frente ao paralelo da rua, botei a câmera no chão e bati. Aí saiu naquele resultado lá. Você acha que a borboleta fez pose pra ela? Fez, eu também acho. E foram 2, né? Foram duas. Elas combinaram, falaram assim, não, a gente vai fazer uma pose linda aqui, ó. Vamos ser fotografada. Câmera. E assim, é uma dúvida que eu tenho, porque tem muitos fotógrafos que são assim, mas não são todos.
de você dar dica, por exemplo, você vai fotografar uma pessoa, seja criança ou adulto, homem ou mulher, assim, você dá dica da pose, alguma coisa assim, que eu sou péssima pra pose, e às vezes quando alguém vai me fotografar, eu gosto de pedir dica, assim, que pose que eu faço? Tá boa, é essa. Você dá essas dicas, assim, na hora? Dou porque eu acho que isso é ideal. Porque, assim, às vezes, assim, como você falou, tem clientes que às vezes não sabem. Tem às vezes cliente que tá fazendo um primeiro ensaio na vida dele. Então, assim, eu sempre dou essas dicas, até em questão de postura. Isso é muito importante, ter uma postura na foto. E assim, tento fazer fotos descontraídas também, da pessoa rindo. Se eu tiver que botar, de repente, no YouTube, botar uma música que a pessoa gosta pra pessoa se soltar mais, eu também faço esse esquema. Bacana. Que eu acho que isso ajuda bastante. Porque a pessoa começa a interagir mais com o ambiente, né? Então, essas dicas de postura eu acho tudo, né? Mulher, principalmente, né? Uhum. Mulher já fica assim, como que eu tô? Eu tô bem, meu cabelo tá direitinho. As mulheres sempre isso. Sempre Meu pergunta cabelo essas coisas. vê se tá tudo certo. Aí eu vejo se tá tudo certinho, posiciono. E a gente começa aí e sai um ensaio maravilhoso. Aí na hora que elas olham, eu não acredito que você fez isso. É muito engraçado, muito engraçado. Mas a questão da postura nas fotos é muito importante. E assim, o fotógrafo também ele tem que ter esse olhar, né? Se ele vê um cliente dele torto, não vai ficar um resultado legal. Aí o seu cliente também nem vai ficar satisfeito. É mais uma outra coisa também que fideliza o seu cliente. Você ser bem detalhista, né? Com os detalhes. Então, é bem bacana isso, esse olhar, essa atenção para a questão de poses. Eu concordo com o que você disse, porque eu me fidelizo. Eu adoro quando a pessoa dá dica, o fotógrafo dá dica, né? Faz a pose e tal e tudo mais, vai ficar melhor. E tem toda aquela paciência, né? Tem. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito paciente. Sempre fui muito paciente. A pessoa fala assim, Jéssica, vamos parar um pouquinho? A gente para, quiser tomar uma água, alguma coisa. Depois a gente volta, aí bota uma música. Aí, às vezes eu faço a cliente rir, conto alguma coisa que a cliente ri. Eu aproveito aquele momento e já vou tirando vários cliques. Então, assim, a gente tem que aproveitar os momentos e fazer as oportunidades. Porque, às vezes, nem sempre as oportunidades chegam na gente. Às vezes, a gente tem que fazer elas também. Então, isso é bem importante. Você deixar o cliente à vontade é primordial. Primordial, porque senão o cliente fica muito tenso. Aí você até vê nas fotos. Então, uma coisa que também eu observo muito é o olhar dos meus clientes em cada foto que eu tiro. O olhar de todos eles. O olhar dos clientes dizem muito do ser humano, né? Diz muito. Pelo olhar dele na foto, eu sei se ele tá triste. Se ele não tá triste. Então, assim, eu sempre dou um zoom, sempre no olhar, né? Na hora que a gente vai fazer uma edição, alguma coisa assim, eu sempre dou esse zoom. E eu sempre gosto, até na hora do ensaio mesmo, se eu ver que o cliente tá meio assim, com um olharzinho. Porque às vezes a mulher chega no ensaio com a autoestima baixa. Isso acontece muito. Verdade. Muito. Às vezes passou alguma coisa familiar em casa, ou tá com depressão. Eu já fotografei cliente com depressão e, assim, fiz parte dessa história. Hoje essa pessoa é totalmente renovada. Nossa, que entendeu? bacana. E essa pessoa sempre fala comigo, Jéssica, você fez parte desse meu novo ciclo. Então, assim, isso é muito emocionante pra mim, porque, assim, a depressão é algo muito grave. Muito grave, em que as pessoas têm que ser mais amorosas, aprender a acolher mais, né, o próximo, né, ter empatia. E na fotografia também a gente tem que ter isso, muita empatia. Às vezes a pessoa fala, eu não gosto muito dessa posição, eu gosto dessa. Tem mulheres que gostam de um ângulo melhor, outras gostam mais do lado direito, outras gostam mais esquerdos. Outras gostam mais de um estilo de roupa, outras gostam mais de outra. Eu sempre procuro ver o perfil do cliente e não impor o que eu quero, e sim o que ele quer. Porque tem muitos profissionais também querem impor ao cliente o que ele quer. Você vai vestir isso aqui e pronto. É esse jeito que eu quero. Não. A gente tem que ver o que o cliente quer, para ele sair dali à vontade, né? Sair feliz, satisfeito e se olhar com outros olhos. Tipo, eu posso, eu sou poderosa, eu sou linda. É isso que eu quero sempre passar para as minhas clientes, que elas são o máximo. Todas vocês são lindas, hein? Então, assim, eu sempre gosto de passar isso em cada ensaio que eu faço. Tanto de criança, tanto adolescente, tanto feminino, tanto casamento, eu gosto sempre de fixar isso.
os momentos felizes e a pessoa ficar bem também. Eu concordo com o que você disse, porque assim, eu realmente me senti poderosa na hora que eu vi a foto. Gente, eu vou postar depois pra vocês verem. A foto que ela fez minha na câmera do celular. Ela já me provou que é maravilhosa. Eu já achava ela maravilhosa. Agora ela me deu uma chacoalhada. Ó, eu sou ótima, é maravilhosa. Porque, olha, ficou muito bom. Tá vendo, pessoal? Então já vai fazer um ensaio aí. Já tem um ensaio garantido, né? Ai, gente, quero mandar beijo também aqui pra minha família, meus sobrinhos. Eu até conversei com meus sobrinhos, a Lailton, a Taliane, minha irmã Marcilene, meu pai, José. E assim, meu irmão Adilson, eu vou mandar a família toda, a mulher do meu irmão. A Rosene, mandar beijo pra todo mundo. E assim, eu falei com eles que eu quero trazer eles no podcast. Tô preparando, meus sobrinhos também. Isso aí, vai ser bacana esse encontro, vai ser legal. Tem que preparar a família toda. Isso aí, tá certa. Sua família também faz parte da sua conquista. Faz, exatamente. É primordial, isso aí. A minha também faz, assim, me apoia bastante. Principalmente meus pais e meu esposo. Meus enteados também, não posso esquecer deles também. Né? Meus pais, meus irmãos, meus enteados e meu esposo, eles sempre me apoiam bastante. Então, assim, tenho amigas também que me apoiam muito. Se eu passar nomeando aqui, eu vou ficar a noite toda, né? Graças a Deus. Tentei dar um resumo aqui, mais ou menos. Tem que dar um resumo breve. Mas graças a Deus eu tenho bastante pessoas, assim, que me apoiam, sabe? Minha mãe, assim, acho que abaixo de Deus, eu acho que é a segunda mais apoiante, né? Minha mãe é minha fã, gente, número 1. Tudo que eu posto, quando eu vou ver a primeira curtida da minha mãe. As nossas mães são sempre são nossas fãs. Sempre o coraçãozinho lá sobe quando eu vejo minha mãe. Minha mãe sempre tá curtindo tudo lá. Então, assim, o apoio da família é tudo pra gente, né? A gente saber que pode contar com a nossa família. Isso é muito importante. Até pra gente, como profissional, como ser humano, né? A gente saber que pode contar com a família. Isso é bem legal. É gratificante ouvir que ela teve apoio. Porque tem muita gente que vai começar um negócio novo e acaba não tendo apoio e acaba desistindo, né? Justamente por conta disso. É verdade. E, assim, nesses casos, a única coisa que eu indico mesmo é você acreditar no seu potencial. E, assim, e se fortalecer, né, em Deus. Porque Ele sempre nos prova o nosso potencial, o nosso caráter. Por causa dele que nós estamos aqui hoje, né? Então, assim, eu sempre vou mencionar isso. Deus é sempre prioridade em tudo. Quando ninguém acredita na gente, é Ele quem acredita na gente. Exatamente. Então, assim, tem muita gente que realmente eu conheço vários profissionais em várias áreas que não tiveram apoio de ninguém. Mas acreditaram no seu potencial e colocaram Deus na frente. E hoje são profissionais, assim, incríveis, incríveis, incríveis. Então, é sempre acreditar. Acreditar e ter fé é o principal. E você transforma vidas através da fotografia, né? Porque tem essa conexão com os clientes. Sim, isso para mim é muito emocionante, transformar vidas. Né? E realmente, assim, eu consegui transformar vidas. Uma delas foi essa, né? Que eu te falei, depressão. Isso... Sinceramente, isso mexeu muito comigo. Acho que foi um dos ensaios que mexeu mais comigo. E há pouco tempo ela até mandou mensagem que eu vi ela bem e tal. Ela, Jéssica, você faz parte desse novo ciclo da minha vida. É uma das que fazem parte, né? Claro que teve toda uma equipe, né? De vários profissionais. Mas, assim, fazer parte dessa conquista de ver uma pessoa se recuperando, isso é muito bom, muito bom. Amor ao próximo, né? É sempre bom. Eu gosto de tratar os meus clientes como eu gostaria de ser tratado. Não é só assim, se eu tirar uma foto sua, eu não gosto de tratar você só como minha cliente. Eu gosto de te entender, saber o que você precisa, o que você necessita, o que você quer daquele ensaio, né? Então, assim, eu gosto de mostrar a sua essência. Eu gosto de mostrar sempre a essência de cada cliente. Em cada foto, eu gosto de mostrar a essência dele em cada cliente. Se você é uma mulher ousada, eu vou mostrar o seu lado ousado nas fotos. Se você é uma mulher, assim, que é simples, mais humilde, eu já vou mostrar aquele lado. O que você quer que eu mostre na sua foto, eu vou mostrar. De uma forma, assim, natural.
Eu sempre gosto de conversar com o cliente antes do ensaio para saber sobre isso, estudar o perfil dele. Isso é interessante. E eu quero agradecer a presença dessa maravilhosa, que já estamos no finalzinho. Pô, papo tão bom, gente, olha. Se deixar, vai até meia-noite. Até amanhã, né? Mas assim, muito obrigada. E sucesso aí na sua carreira de fotógrafa, que é maravilhosa, né? Você transforma vidas através da fotografia. E é uma frase agora que eu vou levar para minha vida, porque... E você tem empatia, né, com seus clientes, isso é muito interessante, é muito bacana. E se todos tivessem empatia com as outras pessoas, eu acho que todo o trabalho teria, assim, um significado maior. Verdade. Isso é verdade mesmo. A gente tem empatia pelo próximo, é tudo, tudo. E eu quero te agradecer mais uma vez por ter me convidado a esse podcast. Foi um prazer estar aqui, compartilhando, né, o início da minha trajetória até aqui. E que seja também um alavanco, né, para você que está assistindo esse podcast aí a não desistir. Tanto a minha história quanto a da Rose também. Verdade. Que é uma história, são 2 histórias de superação e de 2 mulheres incríveis. Ah, né? Obrigada. Então, assim, fique para você, não desista, persevere que você vai chegar lá. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada.